Já que já fizemos bicicleta com tração de correia dentada de carro e tração com corrente de cadeado de portão, então hoje é o dia de nós fazer uma bicicleta com engrenagem em lugar da corrente. E como é que nós vamos fazer? Eu não sei. Eu só sei que eu vou ir correndo atrás de um quadro velho de bicicleta para me começar o meu projeto. Mas eu não sei porquê, mas sempre quando eu vou atrás de um quadro de bicicleta me dá a impressão que eles estão querendo correr de mim. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma esmerilhadeira e dar uma boa lixada nela, porque tava dando até medo de olhar pra ela e pegar um tétano de tanto ferrugem que ela tinha. E vocês acharam que nós ia mostrar montando a bike de novo, mas dessa vez nós já estamos com a bike montada, pessoal. Quer dizer, falta a roda traseira ainda, né? Mas é por causa de uma estratégia. E a estratégia é nós usar um cubo desse aqui de 5 marchas, que esse cubo tem marcha interna. É pra nós estar aproveitando as engrenagens e aproveitar as marchas também, porque já que nós vai ter como colocar a marcha nas engrenagens, quer dizer, pelo menos essa é a intenção. Conseguir fazer é outra coisa. Apesar de nunca ter mexido com um cubo desse, eu acredito que vai ser fácil montar. Vamos só colocar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. E a nossa bike já está no jeito de nós começar a fazer o suporte ou o nosso projeto em si, né? Mas eu escolhi esse quadro, pessoal, por uma estratégia. Porque esse quadro aqui, ele não tem nada nessa parte aqui, ele é todo vago, então sobra muito espaço para nós estar fazendo algumas adaptações a alguns suportes aí, né? E eu já até arrumei um pedaço de chapa bem reforçado aqui, ó, olha só para vocês verem a grossura dele. E a intenção é nós colocar ele mais ou menos dessa forma assim e prender várias e várias engrenagens nele. Então a nossa arte aqui já tá pronta, pessoal. Mas agora o desafio de verdade mesmo, pessoal, é nós conseguir fazer as engrenagens para nós estar conseguindo fazer a tração. E se eu falar para vocês que nós conseguimos uma Ferrari para nós fazer essas engrenagens? Bem, não é uma Ferrari de verdade, mas é considerado uma Ferrari das impressoras 3D. Não, até a embalagem do negócio tem uma qualidade absurda, cara. Dá vontade de guardar as embalagens, dá vontade de jogar fora não, cara. Mas de cara a gente já pode começar falando que ela é uma das impressoras mais rápidas que existe. Só para vocês terem ideia, uma impressora convencional imprime em média 50 milímetros por segundo. Eu tenho uma que eu já apresentei para vocês que ela imprime 100 milímetros por segundo, então ela é bem rápida. Essa aqui imprime nada mais, nada menos que 500 milímetros por segundo, cara. Absurdo um negócio desse. É como se estivesse comparando um Fiat Uno, não, um Fiat Uno não, um Fusca, comparando um Fusca e uma Ferrari. Tipo, o Fusca vai dar 100 km no máximo, uma Ferrari vai dar quase 400 km. Mas ela vem com o sistema de AMS que nós vamos tirar de dentro dela aqui agora. Com a AMS a gente pode colocar 4 rolos de filamento para a gente estar imprimindo com 4 cores de uma vez. E pode colocar mais 3 MS desse formando 4 para a gente ter 16 cores diferentes, cara. Ou seja, não precisa ficar pintando as peças depois que sai daqui da impressora. Inclusive ela acabou de fazer a calibração automática porque ela tem o sistema de inteligência artificial para fazer a calibração automática. Não precisa a gente ficar regulando na mão a mesa igual as outras, cara. E ela não dá trabalho nenhum pra gente ficar montando, já vem praticamente toda montada. A única coisa que nós fizemos foi tirar algum suporte por causa do transporte, né? E a gente fazer a instalação aqui do AMS ligando essas mangueirinhas por trás. Mas agora que já está tudo no jeito para nós começar a imprimir o nosso projeto, só falta nós colocar os filamentos. Mas essa impressora aqui, pessoal, o modelo dela é da marca Bambulab X-On Carbon. Se for falar mais abrasileirado no nossa língua é X1 Carbon. Mas até os filamentos também são tudo da marca Bambulab. Aqui na hora de colocar o filamento aqui, a gente só encaixa nesses furos aqui, ó, e automaticamente ela reconhece e começa já a puxar os filamentos aqui para onde que precisa certinho. E cara, parece que ela já reconheceu que é um filamento vermelho, cara. E todos eles ela faz esse mesmo processo de acerto para ficar bem, tipo assim, certinho para na hora que for fazer as trocas de cor, tá bem alinhado. Cara, olha só para vocês verem, reconheceu todas as cores que eu coloquei ali e sem a gente fazer nada, automaticamente. Aqui pelo painel dá pra gente fazer vários ajustes por aqui. Aqui nessa pasta, ó, tem uma pasta que é cheia
cheia de modelos aqui que é só a gente pegar e clicar e mandar a impressora imprimir já de uma vez. Mas como nós vamos fazer o nosso projeto exclusivo, então nós vamos ter que partir para o PC para nós fazer o nosso desenho do nosso projeto. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma ferramenta profissional para fazer dinheiro, cara. Isso aqui serve para hobbyista também. Mas se caso vocês tiverem interesse, cara, eu vou deixar os links da melhor forma de comprar aqui na descrição do vídeo. Mas então partiu desenhar nossa engrenagem. Vou fazer a engrenagem do pé de vela, que ela vai ficar com 38 dentes, e fazer uns riscos modelo no meio para ela não ficar totalmente redonda. Vou fazer um furo no meio de 30 mm para nós estar encaixando o pé de vela, e fazer um outro furo menor para nós estar encaixando naquele outro ferrinho do pé de vela, que nós vamos usar um pé de vela monobloco. Dar umas modeladas na quina dela e exportar para Bambu Studio, que é o fatiador original da Bambu Lab. E é só mandar para a impressora imprimir, e o bom é que não precisa nem ficar filmando, porque ela tem a câmera interna que ela mesma já filma todo o time-lapse dentro dela mesmo. Cara, e olha só o naipe da nossa coroa. Ficou grande, hein? Olha só pra vocês verem. Mas o tamanho dela aqui é estratégia, porque essa parte de trás mesmo aqui, nós temos que tirar tudo aqui, porque é tudo suporte. Aqui tem uma última camada de filete aqui para tirar, para ficar bem lisinho, mas eu não vou ficar lisando demais não, porque ele vai ficar escondido para trás aqui. Vamos pegar uma broca de 4,5 mm e fazer 5 furos na nossa coroa e pegar um macho M5 e abrir rosca em todos eles. Para montar, nós vamos colocar a coroa aqui por trás, ó, e é só vir com esses parafusos de cabeça chanfrada assim, que eu já fiz o chanfro aqui para poder caber mesmo a cabecinha dele ali, ó. E aqui ele pega na rosca da coroa, e depois de colocar os 5 parafusos e apertar, agora a cabeça dos parafusos ficou bem encaixadinha, ó, o outro lado assim. E olha só para vocês verem, pessoal, e o negócio parece que é igual serviço de torno, cara. Olha só para vocês verem, o negócio fica preciso, muito preciso, cara. Olha só para vocês verem, ó. Nós colocamos 30 mm lá, certinho, e olha só onde é que encaixa aqui, ó. Cara, prensado, cara, prensado, olha só. Mano do céu, muito top, cara. Custa até pra encaixar, ó. Tem nem como não ficar centralizado, cara. Show de bola. Agora é só fazer a montagem do pé de vela normal. E agora nós já temos na nossa coroa, quer dizer, a nossa engrenagem, né? Quer dizer, a coroa misturada com engrenagem dá o quê? A coronagem? Só sei que tá pronto, cara, é só pra vocês verem. Cara, show de bola, mano. Funcionando o filé todo, ó. Mas agora nós temos que desenvolver a engrenagem que vai no cubo da roda. Então partiu desenhar mais uma engrenagem com 19 dentes, com um furo bem grande no meio, joga na mão da impressora e esperar ficar pronto. E nossa engrenagem ficou pronta, só vamos tirar essa parte de trás aqui, que é o suporte também. E vamos pegar uma broca de 3 mm e fazer 5 furos no pinhão também. E pegar um macho M4 e fazer uma rosca em todos eles. E ele vai encaixar dessa forma assim, ó. Fizemos uma engrenagem aqui do modelo certinho para estar encaixando aqui no pinhão, ó. Encaixou aqui, ó. Justinho, show de bola, agora é só nós parafusar. Cara, tô muito feliz com o resultado, cara. Olha só pra vocês verem. Ficou muito certinho demais, cara. Show de bola. Do outro lado também é 100%. Eu enraiei essa roda aqui, deixando somente essas cabecinhas do lado de fora de raio. Não deixei o joelhinho, porque se eu deixasse o joelho do raio do lado de fora, ele ocupa mais espaço e atrapalhar mais pra gente ainda poder desembolar esse projeto ali, ó. Mas desse jeito aí, cara, ficou show de bola, cara. Você tá doido. Nem achava que ia ficar tão bom assim não, cara. Há uma curiosidade desse cubo que tem marcha. Quando você roda pra trás aqui, ó, ele roda em falso, né? Como se fosse uma catraca. Mas se você rodar para frente, olha só para você ver o que acontece, ó. Tá vendo? Rodei para frente, o eixo roda ao contrário. Se você não segurar o eixo, a roda não roda, tá vendo? Então esse eixo tem que ficar muito, muito, muito fixo mesmo, cara. Portanto, ele até tem essas travinhas aqui, ó, na arruela, e o eixo ele é meio oval ali, tá vendo? Porque ele tem que ficar bem travado mesmo, porque senão, se ele não ficar bem travado, na hora que você pedalar, o eixo roda lá e não puxa a bicicleta. Mas agora nós vamos lascar a roda no lugar. Mas então a parte do pé de vela e da roda já ficou pronto, pessoal. Agora nós temos que inserir as outras engrenagens que vai aqui no meio, né? Até acoplar na de trás aqui. Mas não é uma coisa tão simples quanto parece. É só pegar as outras engrenagens e encaixar aqui, pessoal. Eu fiz um esboço aqui, vou mostrar para vocês verem, ó. Só não repara no desenho, porque minha menina de 2 anos desenha melhor que eu. Mas aqui é para vocês entenderem, ó, essa coroa aqui grande, ela vai estar rodando para frente. Mas quando uma engrenagem se toca com a outra roda ao contrário, né? Como se fosse a corrente puxando, que tudo vai por um lado só. Quando as engrenagens se tocam, elas rodam ao contrário. Então essa segunda aqui vai rodar ao contrário, tá vendo? Então a terceira aqui vai rodar para frente de novo, porque ela vai estar ao contrário dessa. A quarta também vai ao contrário dessa, vai rodar para trás. A quinta vai rodar para frente, a sexta rodar para trás e a sétima também rodar para frente. Então, vocês repararam aqui, ó, essa número 1, número 2, 3,
3, 4, 5, 6 e 7, todas aqui que são ímpares rodam para frente. Olha só para vocês verem. E as que são pares rodam para trás, ao contrário. Então, nós temos que colocar a quantidade de polia lá, que vai dar certo, de engrenagem, né, que vai dar certo para rodar a última aqui para frente. Então, nós temos que colocar ou a quinta ou a sétima. Porque eu quero que fique mais ou menos do tamanho certo aqui, não quero ficar uma muito maior que atrás ou pequena, então tem que ficar mais ou menos tudo igual. Então nós temos que ver esse esquema aí do tamanho certinho para dar tudo certo desse jeito, cara. Então em um passo de mágica nós desenvolvemos mais 3 engrenagens com 16 dentes. Mas aqui eu deixei esse furo de dentro ali com 3 mm e esse de fora aqui com 22 mm. Porque eu tenho esse rolamento aqui com 22 mm e tem 7 mm assim. Então eu fiz aqui a cavidade com 7 por 22 e vamos encaixar ele aqui, ó. E encaixa prensado, cara. Muito prensado mesmo. Bacana. Agora, essa bucha que eu fiz aqui, eu fiz ela com 12 mm e meio para ela ficar folgada ali dentro. E um pouco mais larga que aquela parte de dentro. Ali tem 6 mm, eu fiz ela aqui com 7 mm aqui, ó. Então ficou passando de topo assim, de altura ficou passando. E aqui no diâmetro aqui ficou folgadinho ali. Agora a gente vem com o rolamento e coloca aqui. Porque se a gente colocar o rolamento com o parafuso prensando sem ter uma bucha no meio, para não prender aqui, ó, aí a gente acaba esmagando o rolamento e estraga ele, ó. Mas então, agora é só a gente colocar o parafuso, cara, e vai ficar top demais, cara. E com prego enferrujado, vamos furar a chapa para nós parafusar as engrenagens. Isso é para não contar que tivemos que marcar furo por furo, desmontar a moncada da bicicleta e colocar em cima da nossa furadeira de bancada para nós estar furando bem alinhado, fazer rosca em todos os buracos e ainda dar uma leve pintada em toda a bicicleta que estava toda enferrujada. Momento satisfatório do vídeo. Vocês acreditam que eu não estou acreditando que eu consegui fazer esse projeto ficar tão 100%, tão perfeito desse jeito, cara? E ficou justinho, cara, olha só pra vocês verem, ó, justinho, ó, o tanto que mexe lá, mexe todas. Coloquei essas fitas aqui pra vocês verem certinho o sentido de rotação que eu tava falando pra vocês, ó. Rodei a da frente pra frente, a segunda tá pra trás, a terceira tá pra frente, a quarta pra trás e a quinta, que é a da roda, também tá pra frente. Olha só pra vocês verem, ó. Cara, que top, mano. Esse negócio chega a hipnotizar os olhos da gente olhando pra esse negócio, cara. Você tá doido, muito top. Agora aqui, ó, as marchas tá tudo passando direitinho, certinho. E agora nós partir testar na prática de verdade, montado nela, pra nós ver se as engrenagens vão aguentar, né? Galera, dessa vez não teve truque não, cara. Dessa vez o negócio funcionou filé demais, cara. Você tá doido, o negócio ficou topzera demais. Mas olhando assim, dá a impressão que na primeira pedalada, dá a impressão que vai quebrar, não vai aguentar, né, pessoal? Só porque é de plástico. Mas o negócio ficou forte, cara. Mas esse projeto, pessoal, eu fiz ele aprendendo junto com vocês, cara. Eu não sabia nada desse negócio de modelagem 3D. Sobre essa impressora também, nós estamos aprendendo todo mundo junto. Inclusive, esse detalhe que eu fiz aqui depois, é que eu peguei as manhas de fazer isso aqui no próprio estúdio da Bambu Lab, cara. Porque se eu tivesse pegado essas manhas antes, cara, eu teria feito uns detalhes aqui de outras cores, escrevido alguma coisa aqui, sei lá, cara, nessa engrenagem grande. Mas tá bom, vamos aprendendo aí de pouco a pouco, mas já tá bom, cara. Você imagina, o nosso primeiro projeto de modelagem 3D, eu já fazer um negócio desse aqui, você imagina os próximos, cara. Mas eu vou posicionar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês um negócio que tá acontecendo aqui, cara. Por quê? Essa coroa que nós prendemos a nossa engrenagem, ela tá empenada, cara. Então ela tá jogando a nossa
engrenagem assim para um lado e para o outro. E não de ficar jogando para lá para cá, ela faz ficar esfregando nessa aqui, creque, 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 creque. Então isso tá fazendo dar barulho, porque esses frisozinhos que fica assim, ó, que a impressora deixa, principalmente que eu não imprimi numa resolução muito alta, ele fica raspando aqui, ó. Olha só para vocês verem, ó. Quando pedala, ela fica indo para um lado e para o outro, ó lá. Tá vendo? Mas aqui, quando a gente tá pedalando aqui, ó, testando aqui, não parece barulho praticamente nenhum, não. Mas quando a gente pedala e põe força, ele fica raspando assim para um lado e para o outro. Então eu acredito que aqui a gente teria que ou trocar essa coroa aqui, né? Vou colocar bem certinho, podia ter comprado uma nova, cara. Ou a gente lixar esses dentes assim, ó, para os dentes ficar bem lisinho para ralar ali e não acontecer nada. Agora não sei se a gente poderia colocar graxa também. Será que a gente pode colocar graxa nisso, cara? Ou talvez um silicone, uma vaselina. Vamos dar uma volta então, pessoal. Ó, repare só. Ó o barulhinho. Ó, que faz, quanto mais força faz, mais barulho faz. Agora tô fazendo força quase nenhuma. Barulho nenhum. Ó, segunda marcha lá, ó. Forçou mais um calar, vai. Terceira marcha. Cara, tá funcionando tudo certinho, cara. As marchas. Ó. Quarta marcha. Foi. Quinta marcha agora. Eita, trem. Só faltou o motor, hein. Cara. Muito show, cara. Então, ó. Tá fazendo barulho quase nenhum, né? Ó, quarta marcha. Mas aqui pra resolver esse barulhinho aí, cara, é trocar mesmo aquela coroa de ferro que nós prendemos nela, que ela tá meio empenada. Mas ficou top demais, cara. Esse negócio tá tirando onda. Todo mundo que passa, cara, a gente não fica filmando, porque às vezes a pessoa fica sem graça. Mas todo mundo que passa, cara, fica olhando assim, ah, meu Deus, o que é isso? Top demais, cara. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer um teste de velocidade assim, pra ver quanto que nós consegue pedalar. Quanto quilômetro nós consegue fazer com ela pedalando, cara? Vambora! Vou colocar o GPS aqui, ó, o celular com o GPS, marcar a velocidade e vamos fazer um teste disso aí pra nós ver. Será que vai aguentar, pessoal, nós fazer esse teste de velocidade? Será que vai aguentar nós fazer força? Vambora! Ó, tá na primeira marcha, vambora. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Pesou, viu? As pernas não vai mais não. Você tá doido? 35 por hora. As pernas não deixam mais não. Os caras que foi bom de perna aí vai rir da minha cara, eu sei. Ai, mas não dá mais não, cara. Você tá doido? Mas tá bom, cara. Fiz bastante força aqui, cara. Chegou a 35 por hora. Deve ter chegado, na verdade, uns 40, porque GPS sempre joga pra baixo. Mas tá top, cara. Passou no teste, cara. Aguentou, cara. Você tá doido. Vamos fazer um teste de força ao extremo aqui agora, pessoal, pra nós ver se vai quebrar. Vamos subir aquela rampa lá, aquele morro lá, pra nós ver se ela vai aguentar, cara. Vamos de primeira marcha mesmo e vamos embora. Olha lá. Ó, eu tô botando meu peso aqui, ó. Olha lá, ó. Caraca, mano, não quebra não. Eu aguento o peso da gente aqui, ó. Ó. Caraca, mano. Ó, vou frear aqui, ó. Vou frear aqui agora. Mostra de lá de cá aqui certinho, assim, ó. Vou frear aqui agora. Fez como eu tô subindo o morro. Vou botar o peso aqui, ó. Não quebra não, cara. Cara, que top, mano. Falar com você, tá um negócio de plástico. Esse negócio tem força demais, cara. Você tá doido. Vocês acreditam que eu achei sinceramente que esse vídeo seria um daqueles que a gente faz o projeto, fica bonitinho, mas não funciona? Mas dessa vez eu me enganei, mas me enganei de verdade, pessoal. O negócio funcionou, mas perfeitamente, pessoal. Faz dar dó da gente desmontar o projeto, cara. Inclusive, eu vou até deixar aí na descrição do vídeo todos os arquivos aí para quem quiser baixar para poder fazer o projeto aí. Cara,
quiser marcar a gente no Instagram, tirar foto lá, fazer um videozinho. Inclusive, imagina um projeto desse aqui na feira de ciências para quem é estudante, cara. Eu acho que o cara acha que tira nota 11 de 10, cara, que ficou muito top, cara. Mas e vocês? Vocês gostaram do nosso projetinho dessa vez, do nosso vídeo, pessoal? Eu acho que teve muita informação nesse vídeo, bem diferenciada, não teve, pessoal? Se você tiver gostado, cara, coloca aí nos comentários, fala aí se gostou, se não gostou, porque... Rapaz, vou falar com vocês, eu gostei de mexer com esse negócio, cara. Dá pra fazer muita coisa interessante, cara. Dá pra inventar muita coisa legal, viu? Mas vamos agradecer bastante a Bambulab, pessoal, por ter nos mandado essa impressora 3D top pra nós estar fazendo esse vídeo, cara. Inclusive, essa é uma coisa que eu não falei pra vocês, que a máquina, cara, ela é tão inteligente que ela tem até um negócio lá assim, que é de sensor de umidade pra filamento. Se o filamento tiver com úmido, ela fala pra você que tá úmido o filamento, que é pra você trocar. E, cara, um negócio muito interessante. Sobre lubrificação automática, cara. É tipo assim, se tiver algum fuso, algum eixo que tá precisando de lubrificação, ela fala, ó, eixo tal tá precisando de lubrificação, o eixo tal tá precisando de lubrificação. Aí você vai passar graxa, já vem até um kitzinho lá com graxa lá pra gente. Cara, eu acho esse negócio muito top, cara, esse negócio automatizado. E uma outra coisa que eu não falei, pessoal, foi quando você vai imprimir com ela com várias cores, que ela tem essa função, ela faz um descarte de filamento. Quando vai trocar de cor, ela descarta um bocado de filamento, porque é uma coisa normal, porque senão, se ela não fizer isso aí, ela não limpa o bico que estava com a outra cor, né? E acaba manchando a peça. Então, para não manchar a peça, ela faz esse descarte ali, limpando o bico primeiro, antes de entrar outra cor. Inclusive, tem um aplicativo dele chamado Bamburand, que a gente pode baixar ele, né, e pegar uns modelos prontos lá, que tem muita coisa, o pessoal coloca muita coisa legal. E olha só para vocês verem o que eu coloquei, que eu baixei lá, né, e imprimi. Olha só para vocês verem. Cara, esse pistãozinho, que o negocinho, e ele roda, cara. Se a gente fizer assim, ó, não sei se eu vou conseguir rodar aqui para vocês verem, ó. Mas ele sobe, abaixa e sobe, ó, direitinho. Cara, muito show, cara, muito top esse negócio aqui, ó. Eu fiz essa espátula também aqui, ó. Olha só para vocês verem o acabamento aí. Cara, muito top, né? Isso aqui é para poder estar limpando a mesa da impressora. Esse arquivo já vinha na própria impressora quando a gente compra. E eu fiz isso aqui eu já peguei do aplicativo lá. É só para vocês verem, cara, olha o acabamento desse negócio. Cara, muito show, mano, muito bacana. Mas nós vamos parando por aqui, pessoal. Se eu for falar tanto recurso que essa impressora tem, nós vamos ficar umas 2 horas falando. Eu fiz até uma colinha aqui, ó. Minha menina já até rasgou já, ó. Mas então, pessoal, é o seguinte. Só falo com vocês, se vocês tiverem gostado do vídeo, cara, deixa o likezão, se inscreve no canal e coloca mais desafio pra nós aí, que nós vamos fazer mais uns vídeos aí na impressora, cara. Fala que tem mais uns vídeos top, mas tem que ser coisa top. Não vamos ficar fazendo um videozinho chato de impressora, não. Vamos fazer disso aqui pra frente, cara. Só tem que ser coisa absurda. É projeto absurdo, cara, na impressora 3D. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, segue na rede social tudo aí. Quero ver vocês lá, beleza? Fui! Pra vocês terem ideia.